Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Irmãos, motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui na presença dos irmãos, podendo estar compartilhando a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem, por favor, as suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 2. Glória a Deus. Passa ali, irmãos, 2 Coríntios, depois você vai para Gálatas e logo depois já está Efésios. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluias. Efésios, capítulo 2, a partir do verso número 1. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Podemos ler? Amém. Efésios 2:1 diz assim a palavra do Senhor. O título na minha Bíblia é Da Morte para a Vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana e fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por isso estamos unidos com Cristo. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Amém? Amém. Poder aceitar em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu estava pesquisando em Deus uma palavra, um tema, um título para trazer para a igreja nessa noite, o Senhor me levou até a seguinte palavra, a seguinte passagem. O Senhor nessa noite, Ele vai ministrar conosco o contraste que há entre o pecado e a cruz. Nós acabamos de ver aqui, irmãos, em Efésios, capítulo 2, o verso 1 ao 6, um grande contraste entre o pecado e a cruz. E o que o Senhor deseja falar conosco nessa noite? O Senhor nessa noite, Ele vai nos dar diversas palavras, diversas passagens, onde Ele mostra o nosso estado que nós estávamos quando vivíamos no pecado e o nosso estado atual a partir do momento que a cruz entrou na nossa vida. Irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja, ela está, vocês não precisam abrir, justamente ali em Efésios 2, no capítulo 1. Existe um grande contraste entre o pecado e a cruz de Cristo. E esse primeiro contraste, ele é morte versus vida. Em Efésios 2:1 diz assim, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então em Efésios 2 está dizendo, estando vós mortos em ofensas e pecados. A primeira coisa que nós temos que ter em mente nessa noite é que aonde a cruz de Cristo não passa, o ser humano permanece morto. Meu Deus! Primeira coisa que o Senhor quer falar conosco é o nosso estado antes de Cristo entrar na nossa vida era a morte. Era assim que éramos nós antes de Cristo entrar na história, antes de Jesus entrar na história, antes da cruz dele entrar na história. Nós vemos aqui, estando vós mortos em ofensas e pecados. Meu Deus! Irmão, antes de você conhecer a palavra de Deus, você estava morto. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro da casa de Deus e continuam mortas. Nessa noite o Senhor quer nos mostrar o contraste que há entre o pecado e a cruz. Só que infelizmente, muitos dentro da igreja preferem o pecado do que a cruz. Muitos estão na casa de Deus, vestem roupa de crente, falam como crente, só que não estão na cruz, mas estão no pecado. E se você entrou na casa de Deus nessa noite querendo mais um pecado do que a cruz, sinto muito lindo e sinto muito linda, mas você continua morto e continua morta.
Porque a Bíblia é bem clara em Efésios 2: estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Sem a cruz de Cristo e sem a presença do Espírito Santo, o homem continua morto e a mulher continua morta. Enquanto o pecado permanece também a morte. E nessa noite o Senhor quer falar conosco: será que nós estamos vivos ou mortos? Porque talvez a igreja pode ser nessa noite, não sei se os irmãos já viram aquele seriado, mas o Walking Dead, um morto-vivo. Tem nome de vivo, mas está morto. Contudo, irmãos, se na esquerda nós temos a morte que provém do pecado, o Senhor quer nos mostrar agora o contraste que há da cruz de Cristo. E o contraste que há na cruz, irmãos, também nós podemos ver em Efésios 2:1, que diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vou repetir: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que a palavra está querendo dizer? Que nós, ainda estando mortos em ofensa e pecado, Cristo nos vivificou. Aqui está bem claro o contraste que há entre o pecado e a cruz de Cristo. Enquanto o pecado traz à luz a morte, a cruz de Cristo traz à luz a vida. E essa palavra ela é tão profunda que ela não fala que primeiro o homem se consertou, primeiro o homem se limpou, primeiro o homem vestiu o terno e veio para a igreja e depois ele foi vivo. Não. A Bíblia fala que enquanto eu estava morto, ele entrou e me vivificou. Então o que eu quero que você leve para a tua casa nessa noite é o amor que Jesus Cristo tem por você. Irmão, Ele te amou de uma maneira tão grande, Ele te amou de uma maneira tão poderosa, que você, estando morto em pecado e ofensa, Ele entra na história e você, no meio do pecado, na lama, sujo, em ofensa, Ele estende a mão, Ele te limpa, Ele te vivifica. Às vezes nós achamos e queremos pregar que a pessoa ela tem que se limpar para vir. Não, vem sujo. Vem sujo que aqui Ele limpa. Nós temos que entender uma coisa: o próprio Jesus disse que quem está são, irmão Eduardo, não precisa de médico. Quem está limpo, irmão Leandro, não precisa de banho. E aqui é o hospital de Cristo. Aqui é o hospital de Deus. Irmão, guarda esse primeiro tópico aqui. Nós estávamos presos, mortos em nossos pecados e delitos, e mesmo estando assim, Ele nos vivificou. Isso mostra que não importa qual é o estado que nós estejamos, quando Cristo entra, Ele muda a história. Contudo, nós vemos aqui em Efésios 2, a partir do verso 1, que Ele me vivificou quando eu estava morto em ofensas e pecados. Só que isso está escrito no passado, tempo verbal passado, não presente e nem futuro. Está escrito assim, Ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O irmão Eduardo está dizendo assim, você estava morto na sua ofensa e no seu pecado passado, e Cristo entrou e te vivificou. Aleluia. Isso mostra que Ele é misericordioso, irmão José, para mudar a minha história. Porém, a partir do momento que eu tenho entendimento e sabedoria, eu não posso mais permanecer morto. Ele fala que Ele vivificou quando eu era morto. Então você entrou na casa de Deus nessa noite, e você tem que sair daqui com o seguinte entendimento e discernimento: essa obra é maravilhosa, mas é uma obra que para nós já tinha que estar no passado. Aleluia.
Quantos anos o Douglas tem de igreja? Quantos anos a irmã Marcela tem de igreja? A Bíblia fala que Cristo vivificou o Douglas quando o Douglas ainda estava morto em ofensa e pecado. Douglas, essa vida de pecado tem que estar no teu passado, não no teu presente e nem no teu futuro. Vamos para o próximo contraste entre o pecado e a cruz. O próximo contraste entre o pecado e a cruz, irmão, é a diferença que há entre ser escravo e ser livre. E ali em Efésios 2, a partir do verso 2, diz assim, em que em outro momento andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que está dizendo aqui em Efésios 2, a partir do verso 2? Que nós, sem a cruz de Cristo, somos escravos de Satanás e seus demônios. A palavra está dizendo aqui, que antes andávamos segundo o curso deste mundo, e aí coloca uma vírgula e fala, segundo o príncipe da potestade do ar. Significa que quando você está caminhando em desobediência, você está servindo a um Senhor que não é Cristo. O contraste do pecado que está nos mostrando aqui em Efésios 2:2 é o seguinte: quando a cruz não entra e quando você não permanece na cruz, você está servindo a principados e potestades e fazendo a vontade deles. Coloca uma coisa na sua cabeça, lindo. Se você não está honrando com a sua vida a Cristo, você está honrando com sua vida principados e potestades. Espiritualmente não existe muro. Espiritualmente não existe meio termo. Espiritualmente, ou você está fechado com a cruz, ou você está fechado com o pecado. Aqui a palavra está dizendo que antes andávamos segundo o curso deste mundo, segundo príncipes das potestades do ar e espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Significa que os filhos da desobediência, ou seja, quem está desobedecendo ao Senhor, vivendo uma vida de pecado, é como se fosse um cavalo na qual Satanás e seus demônios estão montados. E o que mais me chama a atenção, irmão José, é que a pessoa, ela é um cavalo, ela é uma escrava, ele é um escravo e ele acha que ele é livre. O ser humano, quando ele não está na cruz, ele faz o que ele quer. Ele veste o que ele quer, ele fala o que ele quer, ele assiste o que ele quer, ele ouve o que ele quer, ele se porta como ele quer, porque ele quer ser livre. Só que, querido e querida, espiritualmente, só há liberdade onde há Jesus Cristo. Não há liberdade aonde não há obediência. Se não está obedecendo, você acha que é livre, mas é escravo. E o contraste disso, que nós podemos ver, e qual que é o contraste da cruz a respeito disso? Está em Romanos 6,6, que diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Aqui nós vemos um contraste, irmãos. Nós vemos um contraste. No passado, quando éramos desobedientes, servíamos a Satanás e seus demônios, achávamos que éramos livres, mas éramos escravos. E aí a palavra nos mostra que o contraste disso, que a cruz de Cristo é quando a cruz entra, quando Cristo entra, a palavra fala em Romanos 6,6 que nós não somos mais escravos, mas nós somos livres. Então nessa noite eu quero te perguntar a seguinte coisa. O primeiro tópico que a gente viu, que o contraste entre o pecado e a cruz é morte versus vida. E aí, irmã, está viva ou está morta? E o segundo contraste é escravo versus livre. E aí, irmão, é escravo ou é livre? Nós temos que aprender que espiritualmente nós estamos sempre servindo a um Senhor. A palavra fala que Jesus entra, ele limpa a casa, ele expulsa Satanás e seus demônios. Só que a casa não fica cheia, fica vazia. E os mesmos demônios que saíram voltam com 7, cada um com 7.
para aquela casa que um dia foi limpa, porque a casa está limpa, mas está vazia. Irmãos, já ouviu falar que vós sois templo? Sim ou não? Sim. Templo significa habitação. Então, lindona, não está vazia. Então, lindão, não está vazio. Ou está cheio do Espírito, ou cheio de principado e potestade. E aí a gente se preocupa muito com a limpeza. Só que mais importante que a limpeza é quem está habitando. Porque a palavra fala que o corpo, o templo foi limpo e os espíritos que estavam ali foram embora. Só que quando eles olharam para trás, a casinha estava limpinha, arrumadinha, porque Jesus passou. Só que estava vazia. Já ouviram aquela frase? Mente vazia, oficina do diabo? Isso aqui se encaixa. Corpo vazio da presença de Deus é a habitação do diabo. Vamos para o próximo tópico. Irmãos, o próximo tópico do contraste entre o pecado e a cruz que eu quero trazer para vocês é: existe duas naturezas. Uma natureza é a natureza do pecado, e outra natureza é a natureza do ser uma nova criatura. Em Efésios 2:3 diz assim, e éramos por natureza filhos da ira. Vou repetir: e éramos por natureza filhos da ira. Se a gente for analisar a Bíblia a fundo, nós vemos que quando os nossos pais lá atrás, Adão e Eva, naquele paraísão, decidiram desobedecer ao Senhor, eu e você está pagando a penitência até hoje. A palavra nos mostra, e não vou conseguir me aprofundar agora aqui, senão a gente foge, que quando eles pecaram, todos pecaram. Quando eles caíram, todos caíram. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. E quando eles pecaram, sobre eles veio uma sentença de condenação. Só que Ele é o nosso pai e ela é a nossa mãe. Então nós, por herança, herdamos essa natureza caída. E é o que está escrito aqui em Efésios 2:3. E éramos, por natureza, filhos da ira. Meu Deus. Jesus, Ele falou que nós temos que ser como crianças, que são puras. Porém, a nossa natureza e a natureza dessa criança que é pura, ela tende para o pecado. A criança tem uma natureza pecaminosa, mas é pura. Jesus disse que nós temos que ser como crianças, mas a natureza que em nós é enxertada é uma natureza que se pende para o mal. E essa natureza, a palavra fala que é uma herança que nós recebemos da queda de Adão. E por essa natureza nós herdamos a ira de Deus sobre nós. Então, aonde há o pecado e a cruz ainda não passou, a natureza que reina é a natureza antiga, que é uma natureza que pende para o pecado e logo para a ira de Deus. Em Efésios 2 diz: éramos por natureza. Olha aqui, Efésios 2, depois você pode conferir na tua casa para falar que eu não estou maluco. E éramos por natureza filhos da ira. Irmãos, a palavra fala: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está falando sobre a ira de Deus. Meu Deus. E a palavra está falando que eu, por natureza, sou filho da ira. Meu Deus. Só que essa é a visão do pecado. Só que existe um contraste, que é o contraste da cruz. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Irmãos, olha isso. Olha o contraste entre o pecado e a cruz. O pecado fala que nós, por natureza, somos filhos da ira. Mas no contraste, quando a cruz entra, eu sou uma nova criatura. Querido, você consegue entender o que Jesus Cristo fez por você? A gente passou por 3 tópicos aqui. O primeiro é morte versus vida. Você estava morto, então. O segundo tópico, irmão, era que você era escrava. Você era escravo.
e Ele te fez livre. O terceiro tópico, querido, é que você tinha uma natureza de pecado, e por isso essa natureza te fazia ser filho da ira. Só que quando a cruz entra no negócio, a cruz te transforma em uma nova criatura, e aí essa velha natureza, ela pode até estar aqui, mas ela não domina mais. Não pensa você, irmão José, que a velha criatura ela morre para sempre, porque não morre. Meu Deus. O preço foi pago, mas o regime é semiaberto. O regime é semiaberto. Porque se o regime não fosse semiaberto, eu não ia ter que lutar contra principado, potestade, contra essa carninha podre. O preço foi pago, eu fui liberto, mas o preço, essa carninha, gente, o apóstolo Paulo falou assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, o apóstolo Paulo falou assim, me converti, meus olhos abriram, agora eu sou uma nova criatura. Eu era perseguidor, agora eu sou aquele que prega. Mas existe ainda um corpo aqui, que eu preciso me livrar dele. E o apóstolo Paulo entendeu que mesmo sendo crente, aquele corpo permanecia. É por isso, irmã, que você não tem vontade de orar. É por isso, irmão, que você não tem vontade de ler Bíblia. Pega a Bíblia. Irmão, se você está com insônia, pega a Bíblia para ler. Dá sono na hora. Não precisa tomar Dramin, não, pega uma Bíblia, abre. Segunda página já está aqui. Dá sono na hora. E por que dá sono? Porque é algo, irmão, que não é compatível com a tua carne. Fui liberto, irmão José, mas o regime é semi-aberto. Tenho que lutar contra isso. E aí nós vemos, irmãos, o contraste que há entre o pecado e a cruz. Pecado, natureza antiga, filho da ira. Cruz, nova criatura. Eis que tudo se faz novo. E aí, irmão, eu te pergunto hoje, você olhando para dentro de você, é uma nova criatura ou é uma antiga natureza que te transforma em filho da ira? Vamos caminhar um pouquinho mais nessa palavra. Irmãos, esse contraste aqui, quando eu vi, nossa, foi fantástico. O próximo contraste entre o pecado e a cruz irmãos, de um lado, nós temos filhos da ira, era como nós éramos, e do outro lado, nós temos herdeiros de Deus. Então Jesus me pegou e te pegou como um filho da ira, e me transformou e te transformou em um herdeiro de Deus. E Efésios 2:3 diz assim, e éramos por natureza filhos da ira. Essa era a minha identidade, eu era filho da ira. Porém em Romanos 8:17 diz, e se nós somos filhos, logo somos herdeiros, herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Irmãos, de um lado nós temos um pecado, quando eu permaneço, eu sou filho da ira. Do outro lado eu tenho a cruz, que quando eu permaneço, aquele mesmo que era filho da ira, hoje é herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo. Você consegue enxergar o contraste que há entre o pecado e a cruz? Que você quer amontoar para a tua vida lixo, que não vai te levar a lugar nenhum. O que eu falei aqui de pecado que é bom? Nada. E o que eu citei da cruz aqui que foi tudo, gente. Aleluia, isso é verdade, Deus. O alacarte de Deus está aí, Você vai se servir do quê? Você vai pegar o seu pratinho, o banquete de Deus está aberto. Vai pegar o seu pratinho e vai encher o seu pratinho com a ira, ou vai encher o seu pratinho com a graça? Meu Deus, aleluia. Irmão, se posiciona, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Irmã, por favor, se posiciona. Meu Deus. Eu estou ficando com o cabelo branco e nem estou pregando quase. É, Deus. Irmão,
desse altar aqui, a gente não te pede R$1, cara. Não te pede R$1 de nada. Meu Deus. A gente só fala, irmão José, se converte. Irmão Eduardo, ora. Irmão Marcela, jejua. Deus. Gente, a gente só te mostra que só existe um caminho. E infelizmente nós, por termos um coração duro, a gente insiste em querer o pecado. Meu Deus. Só que não tem nada para agregar na sua vida. Oh, Deus. Vamos pro próximo. Aleluia. Irmãos, em Romanos 5,10 diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus. Então olha só, quero prestar atenção na parte A. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, significa que eu e você, sem a cruz, somos inimigos de Deus. Irmão, já imaginou você está numa luta no teu dia a dia, onde Deus é o seu adversário? Meu Deus. Ixi, eu prefiro 1000 vezes ter o inferno inteiro atrás de mim do que Deus, gente. Perto de Jesus, o diabo é uma moça. Perto de Jesus, o diabo é uma moça. Glórias a Deus. Então eu quero que você saiba que enquanto você permanece no pecado, você permanece sendo um inimigo de Deus. Não é que ele não simpatiza com você, não, ele é teu inimigo, filho. Ele é teu inimigo, filha. Ou seja, pode pôr a mão no projeto que for, pode prestar o vestibular que for, pode ter o melhor plano de saúde que for, pode ter o cargo mais elevado que for, se ele for teu inimigo, nada vai prosperar. É Deus jogando contra. Se está no pecado, é inimigo de Deus, Deus joga contra. Se Deus joga contra, irmã Michele, você vai dobrar o joelho para pedir para quem? Se Deus está jogando contra, irmã Flávia, você vai pedir socorro para quem? Para o irmão Leandro? É Deus que está contra. Irmã Marcela, se Deus está contra mim, como você vai poder me ajudar? Se estamos no pecado, somos inimigos de Deus. Irmãos, a palavra fala que Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro e não abriu a boca. Foi como uma ovelha muda, não abriu a boca. O único momento que Jesus abriu a boca na cruz foi quando ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus estava com ele? Não. Por que Deus não estava com o próprio filho, que era imaculado, que não tinha pecado? Porque sobre ele estavam os nossos pecados. Olha para mim. Se Deus não passou pano para Jesus, por que vai passar pano para você? Meu Deus. Se quando os pecados do homem estavam sobre Jesus, Deus não olhou para ele e saiu fora. Você acha que vivendo em pecado ele vai ficar do teu lado? Não vai. Eu tento, irmão, sair dessa linha, mas não dá. Meu Deus. Ah, como eu queria trazer a chave de apartamento, mas não dá. Meu Deus. Aleluia. Se o senhor me manda pregar, eu vou pregar, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, nós temos um contraste do pecado que mostra, olha o seguinte, Romanos 5,10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Irmão, irmã, tem gente aqui que o primo um dia falou alguma coisa que você não gostou, você nunca mais olhou para a cara dele. Meu Deus. Tem gente aqui que alguém no seu trabalho um dia falou algo para você, você não olha nem na cara dela. Meu Deus. E a Bíblia fala que eu e você, sendo inimigos de Deus, o próprio Deus nos reconciliou com ele a partir da morte do seu filho. Olha que louco isso. O irmão José, eu era inimigo dele. E sabe o que ele fez?
matou o filho dele no meu lugar para me reconciliar com ele. Oh, aleluia. E a gente não consegue olhar para isso. Aleluia, aleluia. A gente quer continuar Santo do Senhor. um pecadinho abraçado. Oh, Senhor, amado. Lindo pecado, nossa. Pastor, olha que criança linda, pastor. A criança é horrível. É um pecado. Mas ele quer levar para cima e para baixo. Quer dar mamadeira. Oh, meu Deus. Ô, gente, olha pelo que ele fez. Meu Deus. Você sendo inimigo, ele entrega o filho para morrer no seu lugar, para te reconciliar com ele. Meu Deus. Significa que nós não tínhamos capacidade nem de fazer uma reconciliação com ele. Ele teve que mandar o filho dele para me reconciliar com ele. E eu, sabendo disso, vira as costinhas para ele. Espera lá. Volta a falar tudo isso aqui, escriturado no passado. Quando nós éramos inimigos, ele nos reconciliou. Ele é misericordioso, mas não é bobo. Oh, meu Deus. Ele é amoroso, mas não é bobo. Oh, Senhor. Quando você era inimigo, não entendia nada, ele te reconciliou com ele. Agora ficar aqui dentro, insistindo no erro, burrice, gente. Meu Deus. Porque aí você agora tem entendimento. A palavra fala que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a nossa igreja tem pós-graduação. Aleluia. Glória a Deus. Se é que você vai falar de pecado bem rasgado, essa igreja aqui tem mestrado e doutorado, gente. Aleluia. A gente pode não ter mestrado e doutorado em chave de carro, em bênção e vitória, mas em linha reta, pecado e santidade a gente tem. Glória a Deus. Então você não pode falar que não está sendo pregado para você, que você não tem entendimento, que você é ignorante. Não é ignorante, é rebelde. Meu Deus. E se é rebelde, permanece na inimizade. Esquece esse negócio que ainda sendo inimigo ele morreu. Não, passado, tá? Presente e futuro, a história é outra. Aleluia. Vamos pro próximo. Glória a Deus. Próximo contraste, irmãos, entre o pecado e a cruz. A palavra fala em Romanos 5,18 o seguinte, ó: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação. Olha só, Romanos 5,18 está falando que por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação. Significa o que isso aqui? Que pela desobediência de Adão, isso aí você pode ler na tua casa depois, ó. Romanos 5, verso 18. Porque como por uma ofensa, pela ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, e pelo juízo a condenação. Sabe o que significa? Meu Deus. Que Adão morreu, foi julgado, e eu estou sentenciado à condenação. Significa que Adão e Eva comeram lá do frutinho proibido. O juízo pelo erro de um veio sobre todos os homens para a condenação. Então não importa o que a irmã Michele fizesse, estava condenado. Até que entre o contraste da cruz na história. Aleluia. Em Romanos 5,18 também diz assim, ó: pois assim como pela ofensa de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Gente, olha que profundo esse contraste aqui entre o pecado e a cruz. O título em muitas bíblias desse texto é Cristo, o novo Adão. Está dizendo o seguinte: pela ofensa de um homem, Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Está nos dando o nosso destino final, enquanto a cruz não entra. Aí depois eu coloco uma vírgula no texto e a cruz entra na história. E a cruz fala: assim como pela desobediência de um veio o juízo para a condenação para todos, assim também pelo ato de obediência de um a justificação veio sobre todos para a vida.
Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como o pecado de Adão, aquele único pecado, me condenou para o inferno, assim também o ato de obediência de Jesus, a única obediência de Jesus, me justifica para a vida eterna. Glória a Deus. Porém, nem todo mundo na igreja está fechado com Jesus. Muitos estão fechados com Adão. E aí, irmão, se está fechado com Adão, é juízo e condenação. Mas se está fechado com a cruz, é justificação para a vida. Vamos para o próximo. Irmãos, o próximo tópico é o seguinte, ó. Eu não sei se você sabe, mas antes de Cristo chegar na história, a morte é que reinava. Só que depois que Cristo entra na história, eu estou reinando em vida. Vou repetir. Antes de Cristo, enquanto era o pecado, a morte é quem reinava. Quando Cristo entra, nós passamos a reinar em vida. Mas como assim, irmão? Vamos para a Bíblia. Romanos 5,17 diz assim, ó: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, está falando sobre Adão, pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Isso significa, Cristo, irmão, que antes de Cristo, pela desobediência de Adão, quem reinava, quem governava era a morte. Ah, irmão, você é louco. Texto, Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, aí coloca uma vírgula e fala assim, ó, agora o contraste da cruz, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Irmão, está falando que pela desobediência de Adão reinou a morte, porém os que recebem a abundante graça e dom da justiça, que é passar pela cruz, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E a pergunta que eu quero fazer para a igreja nessa noite é: na sua vida, você está reinando em vida ou a morte está reinando sobre você? A Bíblia fala que pela ofensa de Adão a morte reinou por esse, porém aqueles que estão debaixo da graça reinarão em vida por Cristo. Aleluia! Significa, irmão, que enquanto você está no pecado, você não reina, você serve. Enquanto você está no pecado, você não governa, você é governado por esse pecado. Só que a palavra fala que quando a cruz entra, quando Cristo entra, quando a graça entra por Cristo, nós passamos a reinar em vida. E esse reinar em vida não é ter o último carro, a melhor casa, não. Esse reinar em vida, irmãos, é ser uma nova criatura. Esse reinar em vida é ser cheio do Espírito. Esse reinar em vida, irmãos, é estar na presença do Senhor. Então a pergunta que fica é: você está reinando em vida pela graça, por meio de Cristo, ou a morte está reinando na sua vida? Se você olha para um lado e para o outro e a morte está reinando, é porque o pecado permanece. Porque quando Cristo entra, a morte é destronada. E o cristão passa a reinar em Cristo. Vamos para o último tópico. Irmãos, o último contraste entre o pecado e a cruz é: entre o pecado e a cruz distancia eu e você de sermos pecadores ou de sermos justos. Então isso significa que enquanto você não está debaixo da cruz, enquanto você não está na cruz, enquanto você não permanece na cruz, você não é justo, você é um pecador. E aí a palavra nos mostra em Romanos 5 o seguinte, ó, tudo em cima do mesmo texto: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Volta a falar de Adão, Romanos 5,19. Pela desobediência de um só homem
muitos foram feitos pecadores. Isso mostra, irmãos, que enquanto nós ainda estamos debaixo do jugo de Adão, nós estamos em pecado e somos considerados diante do reino de Deus como pecadores. E o contraste disso, que é o contraste da cruz, mostra o seguinte, assim também, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha o contraste que tem aqui. Esse contraste, irmão, mostra que em Adão, pela desobediência dele, nós somos pecadores, mas em Cristo, pela obediência dele, nós somos feitos justos. Irmão, para eu fechar essa pregação, eu tentei trazer ao máximo para a igreja a diferença que existe um contraste entre o pecado e a cruz de Cristo, e que muitos, mesmo sabendo disso, preferem mais o pecado do que a cruz. Irmãos, eu quero deixar bem claro para você o seguinte, que uma vez que você se enrolou com Deus, você não desenrola mais. Se você se enrolou com Deus, irmão, ou você se desenrola para a glória, ou você se desenrola para o inferno, porque meio termo não dá mais, não tem mais. A palavra fala que Jesus Cristo, antes de ele expirar, ele disse: está consumado. O que significa estar consumado? Significa está concluído, está feito, está pago. Só que isso diz que está consumado a salvação como um todo. A porta está aberta, mas a minha salvação e a sua salvação não está consumada, está em construção. Muitas pessoas erroneamente falam o seguinte, talvez você já ouviu isso: uma vez salvo, salvo para sempre. Engano. Jesus abriu a porta, irmã Marcela, mas você precisa passar por ela. Jesus abriu a oportunidade de perdão, irmão José, mas você precisa passar por essa porta. Seguinte, e a gente fecha por aqui. Jesus disse o seguinte: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas como que o Jesus que falou está consumado, está tudo feito, está pronto, ele fala que aquele que quer vir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz? Irmão, significa que a obra está feita, a porta está aberta, mas para você chegar lá, tem que comer muito arroz e feijão ainda. Irmãos, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando eu nego a mim mesmo, eu não faço nenhuma vontade minha, mas eu subjugo a minha vontade à vontade de Deus. Aleluia. A pergunta é: você tem negado a si mesmo ou você tem cumprido a sua própria vontade? Tome a sua cruz e siga-me. Irmão Eduardo, vamos pegar uma cruz e andar nessa rua toda aí. Quando a gente chegar lá no final, a gente vai estar como? Cansadinho, gente. Dá uma dorzinha no lombar. Ele divide o jugo com a gente, mas o fato de dividir não significa que eu não tenho que me esforçar. Se o irmão Eduardo levar a cruz dele sozinho, vai cansar. Se eu levar com ele, vai cansar também, mas cansa menos. Então, irmão, para eu fechar, a sua caminhada, ela está leve? Ela está de boa? Ou não? Porque está muito leve, irmã Kelly, está muito de boa, não está dando uma dorzinha na lombar, é porque eu acho que você não está levando nenhuma cruz, não. Eu acho que você está levando só a sua própria vontade mesmo nas costas. A gente tem que ir, igreja, a gente prega aqui quase toda quarta e domingo. Vocês já sabem qual que é a nossa linha. A nossa linha é essa. Só que vocês percebem, há quantos anos o pastor Sérgio, ele tem que pregar a mesma coisa?
Eu estou começando, eu fui ungido presbítero agora, mas há quantos anos eu tenho pregado a mesma coisa? Hoje, eu preguei alguma novidade para vocês? Preguei alguma novidade, Marcelo? Ou foi o básico, arroz e feijão? Foi o básico, arroz e feijão. Então o que acontece é o seguinte: às vezes a gente fica enfadado e cansado dessa palavra aqui. E a gente fala assim: irmã Marcela, eu não quero mais ouvir sobre isso. Eu quero ouvir sobre outros temas. Só que outros temas só vão chegar quando esse tema for resolvido. Deus, ele nunca vai abrir uma nova perspectiva de visão para nós, enquanto a gente ainda não fechou, resolveu esse assuntinho aqui. Meu Deus. Então, irmão, irmã, se você está cansado dessas pregações que são mais pesadas, que falam sobre pecado, conserte a sua vida. Agora, se para você está tudo bem, ora para o do lado se converter. Porque se você não converter, e se o do lado não converter, essa palavra vai permanecer, gente. Vocês querem uma palavra diferente? Então vamos resolver esse assunto aqui. É básico, gente. É básico. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.